Atos 6, de 1 ao 7. Vamos ler. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parimenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nesse momento onde vamos meditar na Tua palavra, nós pedimos, Senhor, a Tua orientação. Pedimos, Senhor, que o Senhor abra o nosso coração, o nosso entendimento, para poder ler e poder aprender, Senhor, daquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Abençoe-nos, Pai, é que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de nós falarmos a respeito do estudo, eu gostaria de falar de 2 situações relacionadas à saúde. Uma é a boa notícia. A irmã Creuza, de modo exultante, nos mandou a mensagem hoje no grupo, dizendo que ela fez os exames, a maioria sabe que ela está com câncer, ela fez os exames, e os exames constataram que não há nenhum espalhamento, não espalhou o câncer, ele está localizado, e o tratamento vai consistir em radioterapia, e ela não vai fazer, por enquanto, nenhuma intervenção cirúrgica, não será necessário. Então, louvamos a Deus, irmã, eu fiquei muito feliz ao ouvir o seu áudio, que Deus continue abençoando, que o tratamento seja bem sucedido e em breve não haja resquício nenhum desse tumor. Que Deus abençoe a senhora. O outro aviso é para nós orarmos. Eu não me lembro do nome, mas o irmão da nossa irmã Dora Carneiro, ele sofreu um AVC, está internado. Então, vamos orar, continuar, irmãos, pedindo por ele, que Deus abençoe. O nome dele é diferente, eu não estou com o outro celular aqui para olhar o nome dele, mas é o irmão da Dora Carneiro, tá? Vamos colocar diante de Deus, vamos pedir por ele, para que Deus tenha misericórdia, para que Deus o traga de volta para a sua família, tá bom? Então, meus irmãos, Zezão, o Zezeu, né? O apelido dele é Zezeu, que nós estejamos orando, então, pela sua pronta recuperação. Agora sim, irmãos, vamos nós estudarmos a palavra de Deus. E o capítulo que vamos estudar é o capítulo 6, todo o capítulo 6, ele entra no capítulo 7 também, e o nosso assunto são diáconos. Eu já havia avisado anteriormente que faríamos esse estudo, está comigo aqui um dos diáconos, o diácono Júnior está aqui, estou vendo que o diácono Rodrigo já participou também, eu não consigo ver a lista de todos os participantes, mas eu creio que outros diáconos também estejam conosco. Eu gostaria que vocês vissem esse estudo direcionado especialmente para vocês, para os homens, mas também que toda a igreja o analise para ver o valor que é o ofício do diaconato, tá bom? Nós vamos então, nós lemos o Atos capítulo 6, versículos de 1 a 7, e o que nós vimos, meus irmãos, é a respeito da instituição do diaconato. Diáconos foram eleitos. Há sempre cargos que são mais desejados do que outros. No militarismo, por exemplo, as pessoas entram lá como soldado, elas vão crescendo, querem chegar a general, coronel, querem as altas patentes. Nas empresas, as pessoas começam lá limpando o chão, vendedor, caixa, mas o que elas querem é crescer, se tornarem diretores, gerentes ou donos das empresas. Na igreja, é comum que as pessoas elas queiram
se desenvolver, chegar a presidente das sociedades, quererem ser presbíteros. As pessoas, elas querem alguns cargos, querem crescer. Isso é bom quando a motivação é motivação saudável, no intuito de servir a Deus. Mas há um erro muito grande, meus irmãos, e muitos membros que acham que, como há no militarismo, que cargos na igreja refletem um grau maior de importância e de autoridade espiritual. Essa é uma farsa e uma armadilha onde muitos caem. Conheci uma pessoa certa vez, ele ocupava já cargo de presidente, ele era diácono, presidente da junta diaconal, e ele virou para mim chorando que ele gostaria muito de ser presbítero. Mas o que ele queria ali, porque ele via um certo destaque no caso. Aquele ofício não lhe daria alegria nenhuma, e nem daria maior autoridade espiritual, daria mais responsabilidade. Diante de Deus, todos somos iguais. Presta bem atenção. Diante de Deus, todos somos iguais. Todos nós temos obrigações a cumprir, temos deveres dos quais seremos cobrados por Deus. Deus vai cobrar aquele dever que Ele nos deu. Deus ouve a todos e responde igualmente às suas orações, quer elas sejam feitas por crianças, por idoso, por homem, por mulher, por diácono, por presbítero, por pastor. No céu, as nossas hierarquias não têm valor algum, não tem distinção para o agir de Deus na nossa vida. Na busca por proeminência, muitos lutam por cargos e posições eclesiásticas que lhes deem maior valor. Quando se vai eleger oficial, é mais fácil conseguir candidato para ser presbítero do que para ser diácono. Então, o que se vê é que as pessoas elas não conseguem entender, não conseguem atinar para o privilégio de ser um diácono. Então, vamos falar disso hoje. O nosso tema é o privilégio de ser diácono. Será que tem algum privilégio? O meu desejo é que no final desse estudo haja mais interessados no diaconato. E que os irmãos que já são diáconos tenham prazer de dizer, eu sou diácono. E que a igreja valorize mais os diáconos que tem na igreja. Meus irmãos, primeiro privilégio que o texto nos apresenta é o privilégio de poder suprir a necessidade dos carentes. Parece que não há muito valor nisso, mas nós vamos ver que é um grande privilégio poder colocar na mesa do necessitado, o alimento. O texto diz, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária, os quais encarregaremos desse ofício. A palavra diaconia, você sabe o que significa? Diaconia quer dizer serviço. A razão da nossa existência é servir a Deus. E servir também aqueles que foram amados por Deus. A nossa missão, ela se confunde com a missão de Cristo. Ele disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Então veja, Alessandro, veja, meus diáconos, a missão do diácono tem tudo a ver diretamente com a missão que o próprio Cristo revelou a seu respeito. Ele não veio para ser servido, mas ele veio para ser diácono. Ele veio para servir. A sua missão era servir. Se a tua missão também louve a Deus por isso. Talvez desavisados gostariam de afirmar que o ofício mais importante é o diaconato, então, já que é o ofício que se relaciona mais com o ofício de Jesus. No entanto, outro afirmaria que pregar é mais importante, porque Jesus passou 3 anos do seu ministério terreno pregando. Outro poderia dizer que ser professor na igreja é mais importante, porque Jesus teve o seu ministério do ensino durante esses 3 anos. Outro poderia dizer que cuidar de criança é mais importante, porque Jesus pegou criança no colo e disse que dos tais é o reino de Deus. Meus irmãos, na igreja não há grau de importância baseado no cargo que ocupamos. Servir é um privilégio. Jesus, ele disse que é maior no reino de Deus aquele que serve mais. Quem se dedica aos outros é mais lembrado e mais pessoas intercederão por ele em oração. No reino de Deus, os valores eles são inversos dos valores do mundo. No mundo, maior aquele que tem mais servos e servas. Quem tem mais empregados a seu serviço é mais respeitado
e recebe mais privilégios. No mundo, é grande quem é mais servido. No texto nós vimos a primeira confusão dentro da igreja. Lembra que as pessoas, ao pensar que Jesus Cristo retornaria brevemente, venderam suas propriedades e bens e entregaram os valores aos apóstolos. No início foi tudo muito bem, havia fartura, mas o dinheiro foi acabando, a comida começou a faltar, então, em consequência disso, as pessoas estavam sendo preferidas e outras preteridas na distribuição dos alimentos. O grupo dos helênicos, você sabe o que é helênicos? Helênicos são os convertidos que não eram judeus. Aqueles que eram de outros povos que se converteram estavam na igreja. Eles vinham, na maioria, do meio grego. Os gregos dominaram durante muito tempo e colocaram a sua cultura, a sua língua, e a maioria desse povo era de origem grega, por isso helênico. Passaram, então, a reclamar que as viúvas dos helênicos, elas não estavam recebendo a mesma quantidade de alimento que as viúvas hebraicas. Vocês lembram que, com a venda seus bens, eles, então, dividiam a comida. Então, aqueles que estavam dividindo, estavam fazendo acepção de pessoas. Essa confusão chegou, então, aos apóstolos. Esse foi o primeiro caso a ser decidido por eles. Os apóstolos, sabendo que essa questão tomaria tempo, envolveria discussão, enfrentaria oposições, os apóstolos induziram: escolham 7 homens respeitados pela comunidade. E eles, então, vão ocupar esse cargo do serviço. Os escolhidos, após serem ordenados, assumiram o seu papel e passaram a suprir, então, a necessidade dos carentes da igreja. Você já passou fome? Eu acredito que não. Eu acredito que no nosso meio, talvez não tenha ninguém que tenha passado fome. A maioria talvez já tenha tido vontade de comer alguma coisa e essa coisa estava mais distante da capacidade, não pôde ter. Mas fome de verdade, eu acredito que nós não tenhamos passado. Mas aquela pessoa que passou fome, veja que eu estou falando do privilégio teu, diácono, de poder colocar a comida na mesa de quem está carente, necessitado. Então, aquela pessoa que passou fome, quando ela recebe ali uma cesta, ela recebe o alimento, quando ela põe o alimento ali diante dos filhos, ela vai lembrar de você, diácono, e dizer: graças a Deus. Eles são privilegiados por matar a fome dos necessitados e recebe deles afeto e oração. Segundo Coríntios 9:14 fala a respeito disso. Então, veja, irmãos, em Jerusalém houve fome, lembra disso? Lembra que Paulo dirigiu uma grande campanha de arrecadação para poder levar para os irmãos da Palestina ou da Judéia? O dinheiro acabou, o dinheiro deles acabou, e ninguém mais tinha onde plantar e colher, e todos eles estavam acostumados a só receber sem trabalhar. Está parecendo a situação meio do Brasil aí, de muita gente. Na sua segunda carta aos Coríntios, Paulo ressalta a importância de ajudar ao necessitado, pois a ajuda, veja bem, ela é promotora de muitas ações de graças a Deus. Está lá em 2 Coríntios 9:12. A diaconia é promotora de ações de graças a Deus. Olha que privilégio é esse. Quando você ajuda alguém, a pessoa recebe e diz: graças a Deus. A ação do teu diaconato leva à glorificação a Deus. Como disse, Paulo encabeçou a primeira grande coleta de donativos para levar para os irmãos, então, da Judéia. Hoje, quem faz essas campanhas na igreja são os diáconos. São eles que põem pão na mesa do faminto. Quem foi suprido fica extremamente grato, louva a Deus, agradece a Deus pela vida dos diáconos. Veja, se você já colocou comida na mesa de alguém, saiba que você foi privilegiado. Essas pessoas, elas vão lembrar de você, vão orar por você e agradecer a Deus por tua vida, porque você se interessou por ela. Mas o segundo privilégio que o texto nos apresenta é manter a ordem para que a palavra seja pregada. Meus irmãos, o momento primordial, central do culto é a pregação da palavra. Quando o nosso culto ele é preparado para isso. Nós começamos o culto com o momento da adoração, exaltando a Deus, para que nós olhemos Deus, o tamanho, na grandeza, na sua majestade. Depois nós lembramos, no momento de contrição, que nós somos pecadores, nós somos falhos, e aí então nós nos diminuímos diante de Deus,
exaltando a Deus, diminuindo o homem. Vem o momento, então, de louvor e adoração, o momento de você trazer dízimos e ofertas a Deus como gratidão, reconhecimento do sustento que Ele tem te dado. Aí, então, depois do momento de louvor, com o coração agora grato, limpo, agora você recebe a mensagem. A mensagem é o centro. É privilégio dos diáconos manter a ordem para que a palavra seja pregada. O texto diz: os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir mesas. Quanto a nós, os consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Para muita gente, a função de diácono é apenas colocar cachorro para fora, colocar bêbado para fora. Eles também cuidam dos carros dos membros que estão lá fora. Mas veja, será que essas são atividades importantes? São, porque as coisas que nós acabamos de dizer, elas atrapalham o culto. A igreja precisa de ordem para que os membros se concentrem no culto. Os diáconos é que cuidam dessa ordem. Se alguém está com o celular, está atrapalhando, ele vai lá, vai agir para que o culto seja dedicado a Deus e nada atrapalhe. Vamos falar só dessas pequenas atitudes que eu acabei de falar aqui? A questão aqui. Se um pássaro voando dentro do templo, durante o culto, já chama a atenção de todos, imagina o estrago que faria um cachorro correndo dentro da igreja. Então, se o diácono foi lá e impediu que ele entrasse na igreja, ele acabou impedindo que o culto fosse atrapalhado. Agora, pensa num bêbado que normalmente fala alto, incomoda, cheira mal, vem sujo, e ele chega na igreja falando, atrapalhando. Será que a ação do diácono é de pouca importância? Não. Porque quando ele pega aquele bêbado e senta lá do lado dele, ou então leva para fora para que ele não atrapalhe o culto, quando ele faz isso, ele está mantendo a ordem para que a palavra de Deus seja pregada. Você que vem à igreja e pode ouvir com atenção, às vezes você nem percebe que lá fora tem um diácono que não está participando do culto, porque ele está lá cuidando desses detalhes. E quanto a cuidar do carro? Diácono o dever dele cuidar do carro? É também. Porque se o membro da igreja não soubesse que alguém estaria de olho, ele não conseguiria prestar atenção, preocupado com seus bens lá fora. Mas quando ele sai da igreja e o seu carro está com o vidro intacto, quando está tudo certinho dentro do carro, às vezes ele nem lembra do diácono. Mas quando ele chega lá, está o vidro quebrado, o aparelho de som roubado, bens deixados dentro do carro foram carregados, aí ele vai lembrar, ninguém estava olhando para o meu carro. Mas diácono não é apenas vigia de porta de igreja. Diácono é o guardião da ordem para que a palavra de Deus seja pregada. A pregação é o alimento espiritual para a igreja. O momento da pregação é sagrado e cabe aos diáconos impedir que qualquer pessoa, qualquer situação impeça ou atrapalhe a solenidade na hora da pregação da palavra. Essa foi a razão da escolha dos diáconos. Os apóstolos cuidavam da distribuição dos alimentos e a tarefa estava tomando muito tempo. E tendo escolhido os diáconos, os apóstolos puderam se dedicar à oração e ao ensino da palavra. Veja que privilégio ser promotor da ordem da igreja. Quando alguém pergunta assim, qual que é a função tua como diácono? Eu sou o promotor da ordem da igreja. Quando eu trabalho, a palavra de Deus é pregada sem nenhuma interrupção. É um grande privilégio. Mas o terceiro privilégio que o texto nos apresenta é o privilégio de ser considerado digno de exercer o diaconado. Veja, a pessoa que é eleita diácono, ela foi considerada digna pela igreja de ocupar aquele cargo. O texto diz, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos desse ofício. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram, cita lá o nome dos 7, e apresentaram perante os apóstolos, e esses, orando, lhes impuseram a mão. É interessante como pessoas se sentem honradas ao serem escolhidos para algumas funções. Às vezes essa função ocupa muito do seu tempo e ele no final se sente inútil naquela função. Mas são poucos aqueles que se sentem honrados por servirem à igreja. Meus irmãos, quando uma pessoa é eleita oficial da igreja, ele tem que se sentir uma pessoa muito importante, porque ele foi escolhido, a igreja o achou digno
de ocupar aquele cargo. A igreja também deveria dar mais destaque àqueles que foram eleitos, pois eles são homens que foram achados dignos de ocupar tão honrado ofício. A igreja, os oficiais, então, deveriam dar maior valor ao ofício sagrado do diaconato. Paulo, ele descreve as qualificações do diácono nesses termos. Quanto ao diácono, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Sejam eles experimentados e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, as suas mulheres, ou as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. Vejam que são muitas qualificações. Uma pessoa conseguir cumprir todas elas é porque ele é uma pessoa especial. É comum que quando alguém está recebendo algum elogio, a pessoa vai se inchando, né? Falta explodir. O prazer invade o seu ser, ele se sente especial. Isso deveria acontecer com todos os diáconos quando fossem escolhidos, até quando citados pela igreja para concorrer ao cargo do diaconato. As pessoas eleitas para esses cargos são homens que passaram pelo crivo da igreja. Eles foram aprovados. A igreja olhou as qualificações, olhou para aqueles homens e os escolheram. São especiais. Releia o texto e veja quais são as suas qualificações. Os eleitos tiveram, aos olhos da igreja, cumpridos todos aqueles itens. São homens que retêm a confiança da igreja. Por falar nisso, os diáconos, eles precisam da confiança da igreja. São eles que recolhem os dízimos e as ofertas entregues pelos membros. São eles que fazem campanhas de arrecadação de dinheiro, de mantimento, de roupas para necessitados, para cuidar de valores. Tem de ser escolhidos homens de valor. Caso contrário, não seriam eles os escolhidos. Então, ser escolhido como diácono é um grande privilégio. Viu, meus irmãos, nós falamos aí de 3 grandes privilégios de serem diáconos. Mas, como tudo que é bom tem a parte ruim também, nós vamos falar com pesar que nem todos exercem bem o seu diaconato. Nem todos bem com prazer e nem todos ocupam esse cargo com todo o destaque que ele deveria ter. O texto diz, elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. São 7 diáconos que foram eleitos. Ser o diácono é ser privilegiado, como nós demonstramos há pouco. Porém, dentre todos os diáconos, são poucos aqueles que fazem valer a pena a escolha da igreja. Outros, muito pouco ou nada, fazem pela igreja. Outros fazem muito e recebem a confiança e se destacam entre membros. Se tornam dignos da admiração de todos e se tornam homens respeitados. O trabalho responsável dos diáconos lhe rendem privilégios. O texto apresenta a eleição de 7 diáconos. O primeiro nome da lista é seguido da descrição da sua potencialidade e fé. Homem cheio de fé e do Espírito Santo. Cumpriu-se na vida de Estevão a promessa lá de 1 Timóteo 3,13. Os diáconos que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmo justa proeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. A promessa de Deus para os diáconos é que quando os diáconos exercerem bem, eles receberão proeminência, eles crescerão, se destacarão. Por quê? Porque eles desempenharam o seu papel com fidelidade no serviço da casa do Senhor. Estevão se destacou muito. Vejam, meus irmãos, que o capítulo 6 e 7 do livro dos Atos dos Apóstolos, não é Atos dos Diáconos, é Atos dos Apóstolos. Mas o trabalho de Estevão foi tão destacado, o que ele fez, o modo como ele cresceu, o modo como a importância dele dentro da igreja foi tão importante, que 2 capítulos do livro dos Atos dos Apóstolos foram dedicados a um diácono. Tendo sido eleito diácono, ele foi ordenado ao ofício e ele não ficou só nas coisas práticas e de caráter horizontal.
E a gente costuma dizer que o presbítero cuida da vida espiritual da igreja e os diáconos cuidam da vida material. Só que o Estevão, ele não ficou só nessa parte horizontal. Ele, então, procurou fazer mais. E ele alcançou destaque. E ele começou a se envolver com as necessidades da igreja, e ele viu as necessidades espirituais da igreja, e ele começou a pregar também, ele começou a ensinar, e ele então cresceu. Ele tornou-se grande expositor da palavra. Ele foi ousado, enfrentava a oposição de líderes das sinagogas, e mesmo diante do sinédrio, ele não se calou. Acabou sendo apedrejado. Ele morreu. Mas antes de receber as pedradas, ele viu o céu aberto e Cristo pronto para recebê-lo. Que grande privilégio esse diácono recebeu do seu mestre. A vida de Estevão revela que quem desempenha bem o diaconato pode mudar a sua vida e a vida de outros. Deus vê o trabalho do diácono e não deixa ele sem a devida recompensa. Deus vai te recompensar, meu irmão, quando você levar a sério o teu ofício sagrado do diácono que Deus te deu. Um outro diácono da lista dos 7 é Filipe. Filipe, em Samaria, desenvolveu um grande ministério. Está lá em Atos 8, do versículo 4 ao versículo 40. É outro diácono que recebeu um capítulo inteiro do livro dos Atos dos Apóstolos, que foi dedicado também ao diácono. Por quê? Porque ele desempenhou muito bem o seu diaconato e foi além disso. Tendo sido disperso com a igreja após a morte de Estevão, ele foi para Samaria, ele plantou e cuidou de uma igreja que crescia bastante. Também, mesmo não sendo apóstolo, ele ganhou o capítulo inteiro, como eu acabei de falar. E tudo isso foi feito para descrever o seu trabalho, porque foi um trabalho importante. Um diácono chamou a atenção da igreja e entrou para a sua história. Mas, meus irmãos, seu ministério chamou a atenção não somente dos apóstolos, mas também chamou a atenção de Deus. Os apóstolos desceram de Jerusalém para Samaria para conhecer a nova igreja que nasceu com o trabalho de Filipe. Olha, os apóstolos fizeram uma viagem para conhecer a igreja que foi aberta pelo trabalho de um diácono. Deus também olhou para Filipe como um servo útil e o mandou ir até o eunuco de Candace. E ele foi, pregou o evangelho para ele e o batizou. De lá ele foi levado por Deus para outro campo missionário. Grande destaque tiveram esses 2 homens que começaram na obra de Deus desempenhando bem o seu diaconato. Porém, a lista dos 7 continua. Prócoro, Nicanor, Timão e Pármenas. 4 nomes que se anularam. Nada foi dito desses homens, sabe por quê? Porque nada foi feito. Eles foram eleitos e nada fizeram pela igreja. Eles não se dedicaram à igreja, eles não quiseram suprir a necessidade de ninguém. Eles não cuidaram da ordem da igreja para que a palavra fosse pregada. Eles, apesar de terem sido achados dignos, eles não devolveram à igreja a mesma importância que a igreja deu a eles por serem achados dignos de ocupar aquele cargo. Se eles tivessem feito alguma coisa teria sido dito deles. Eles fizeram como Matias, que só apareceu na história da igreja com a sua eleição para ser um apóstolo. Esses 4 anularam o seu ofício do diaconato. Não fizeram nada. Muitos são os diáconos eleitos na igreja hoje, que são como esses 4. São eleitos e ordenados e se calam. Frustram a igreja com a sua atuação fraca, indiferente, medíocre. Não aparecem, não agem, não trabalham. Chegam na igreja e se sentam como se não tivessem que fazer nada. Como se a igreja não tivesse dado a eles a devida importância e confiado a eles esse cargo. Mas, meus irmãos, o último nome da lista é o nome de Nicolau. Ele termina, ele fecha a lista. Acontece o seguinte, pior do que não fazer nada é fazer a coisa errada. O texto diz que Nicolau era prosélito de Antioquia. O que quer dizer isso? Prosélito é o termo dado aos convertidos ao judaísmo. Como os judeus haviam sido espalhados anteriormente, por onde eles foram, eles abriram sinagogas. Sinagogas é como as nossas igrejas, mas da religião judaica. Onde eles moravam, eles abriam uma sinagoga. E eles também pregavam sua religião. Jesus fala sobre eles assim:
Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar, a terra, para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Eles se empenhavam pela evangelização. Então, quem se convertia ao judaísmo era chamado então de prosélito. É possível que Nicolau tenha vindo para Jerusalém numa viagem religiosa para participar de uma festa. Pode ser da Páscoa, pode ser do Pentecostes. Como acontece com religiosos de várias religiões que fazem romarias a lugares sagrados. Os islâmicos, por exemplo, fazem pelo menos uma vez na vida uma viagem a Meca, cidade sagrada dos muçulmanos. Os judeus também tinham esse costume em relação a Jerusalém. O judeu, pelo menos uma vez na vida, tinha que ir a Jerusalém. De preferência, aqueles que moram mais perto, que iam então nas festas oficiais. Nicolau, um convertido ao judaísmo, estava em Jerusalém no dia de Pentecostes. No dia que ali, então, o Espírito Santo desceu, e essas pessoas, então, estavam lá, ouviram Pedro e os outros apóstolos pregarem e foram convertidos. Possivelmente um desses era Nicolau. Mas Nicolau foi eleito, então, diácono. E acontece que não parece que ele fez nada de bom para a igreja, pois nada de bom foi registrado a seu respeito. Mas ele fez muito mal à igreja. Ele não fez nada de bom, mas ele fez muito mal. Em Apocalipse, nós vimos 2 referências ao nome Nicolaitas, como tendo o repúdio de Deus e da igreja. Presta atenção. Os nicolaítas tinham repúdio de Deus e da igreja. Deus repudiava os nicolaítas. Apocalipse 2,6 diz: tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Cristo dizendo, eu odeio os nicolaítas. Apocalipse 2,15. Outro sim. Também tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Deus odiava os nicolaítas e viu como positivo na igreja de Éfeso o fato de eles também odiarem essa doutrina. Porém, viu negativamente o fato da igreja de Pérgamo. Havia na igreja de Pérgamo defensores da doutrina deles. Diversos padres da igreja, bem no início da igreja, incluindo Irineu de Lyon, Epifânio de Salamis e Teodoreto, mencionam esse grupo. Hipólito de Roma e Irineu de Lyon, eles diziam que o diácono Nicolau, dos 7 diáconos, era o autor da heresia e líder da seita. Outro homem chamado Beda afirmou que Nicolau permitiu que muitos homens se deitassem com sua esposa. Ele oferecia sua esposa em troca de favores a outros homens. Segundo Epifânio, ele oferecia sua esposa como candidata à esposa de qualquer outro homem. Tomás de Aquino era da opinião de que Nicolau incentivava a poligamia e que homens tivessem esposas em comum. Epifânio de Samanes relata alguns detalhes da vida de Nicolau, o diácono, e o descreve gradualmente afundando nas mais grotescas impurezas e se tornando originador dos nicolaítas e outras seitas gnósticas libertinas. Ele disse: Nicolau tem uma bela esposa e se absteve de relações sexuais, imitando aqueles que ele acreditava serem devotos a Deus. Ele persistiu nisso por um tempo, mas no fim não conseguiu suportar, controlar a sua incontinência. Por estar envergonhado da sua derrota e suspeitar que tenha sido descoberto, ele aventurou a dizer: não terá vida eterna aquele que não copular todos os dias. No ditado popular, ele pirou na batatinha. As suas palavras foram interpretadas pelos nicolaítas como dando respaldo a todo tipo de práticas imorais. Vocês viram, irmãos? Como o diaconato pode ser uma grande fonte de bênção, mas também uma grande fonte de maldição para a igreja. Dos 7 diáconos eleitos, 2 se tornaram grandes vultos na igreja. Eles deixaram um legado para futuras gerações. 4 deles se inutilizaram, se tornando em nada, apáticos, inexpressivos.
O último, por se afastar da sua missão e se entregar aos seus pecados e devassidões, se tornou fundador de uma seita odiada por Deus e pela igreja. Meus irmãos, eu tenho absoluta convicção que nem a igreja, e muito menos os diáconos, têm consciência do tamanho do valor que Deus dá ao trabalho dos diáconos. Veja, a importância que Deus dá à diaconia. Caso soubessem dos privilégios que recaem sobre si, todos dariam maior valor ao diaconato. Nesse estudo nós falamos então a respeito do privilégio de ser um diácono. Os privilégios foram suprir a necessidade de carentes, colocar comida na mesa das pessoas que estão com fome, manter a ordem na igreja para que a palavra de Deus seja pregada, para que ninguém interrompa, para que as pessoas se alimentem espiritualmente. Ser considerado digno de exercer o diaconato. Então, aqueles que são diáconos é porque a igreja confiou neles. Então, esse é um grande privilégio, ter o respeito da igreja. E vimos que nem todos exercem bem o diaconato. Meu desejo é que toda a igreja passe a ver o diácono como um grande privilégio, o diaconato como um grande privilégio. Esse ofício só pode ser exercido por pessoas especiais. Então, meu irmão, que você é diácono, então saiba, você é especial aos olhos de Deus e é especial aos olhos da igreja. Por isso, votaram em você. Igreja, olhe para os diáconos, eles são especiais aos olhos de Deus. E um dia eles foram eleitos porque foram tidos como especiais aos olhos da igreja. Então, que nós valorizemos os nossos diáconos. Eles são fruto de um grande privilégio. Eles são privilegiados por poderem ter sido escolhidos diáconos. Que Deus abençoe os meus diáconos. Que Deus abençoe os diáconos de todas as igrejas, para que percebam o grande valor que é esse bem que eles receberam de Deus. Amém?